Salve, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui hoje. É um prazer estar pela primeira vez no Congresso de TI e hoje a gente vai falar sobre um tema tão importante, tão relevante para todas as operações de tecnologia do país, que é pré-vendas, né? E pré-vendas está muito relacionado também à capacidade de gerar negócio de forma recorrente, previsível aí na sua empresa. E eu vou trazer 7 hacks, tá? Que são coisas, várias áreas, várias formas. Eu trouxe uma visão cronológica para que você consiga pôr em prática aí para ter uma equipe de alta performance, tá certo? Eu tenho bastante experiência na área, até antes de entrar no tema, eu vou me apresentar rapidamente, como é a minha primeira participação aqui no evento, talvez você não me conheça. Eu sou o CEO e fundador da Sales Hackers. Nós somos uma consultoria especializada em crescimento escalável. A gente organiza todas as áreas de pessoas, processos e ferramentas aí nas empresas, tecnologia, para que a gente consiga escalar a receita sem aumentar custo, tá? Então, a gente, para conseguir atingir esse objetivo, trabalha tanto nas áreas, desculpe, tanto nas áreas de aquisição de novos clientes, aí a gente vai falar em marketing, vendas, né? Isso que a gente vai ver aqui hoje é mais focado em aquisição de novos clientes, como também retenção de clientes. E para isso a gente trabalha gestão preditiva, de clientes, de comportamentos, que pode ser uma pauta aí para uma segunda conversa, uma segunda palestra, tá certo? E, bom, esses materiais aqui, esses slides, eu disponibilizo para vocês também gratuitamente. Só me encontra aí nas redes sociais e pede os slides. Pô, Danilão, vi lá no Congresso de ter sua palestra, queria receber os materiais. Manda aí um direct e tal. Ou me encontra também no LinkedIn, é o mesmo, em todas as redes sociais. Não tem muitos Danilos Conrads por aí. Então, em todas as redes sociais, você vai me encontrar por Danilo Conrad. Dando uma passadinha rápida aqui sobre a minha trajetória profissional, eu tenho mais de 10 anos de experiência em vendas, minha formação acadêmica é em vendas também, estudei gestão comercial, fiz especialização em gerenciamento de projetos, eu tive uma passagem pelo Exact Sales, fiquei 2 anos lá, e foi muito bacana porque eu tive a oportunidade de implementar mais de 50 operações de pré-vendas em todo o Brasil, em diversos segmentos. Então, foi realmente uma escola para mim em pré-vendas. Em 2016, eu fundei a Sales Hackers naquele momento muito mais focado em aquisição de clientes, porque é a minha skill. E em 2018, a gente trouxe o Duda, né, o Eduardo Koch, que não sei se está com palestra nesse evento, mas agora no final do ano também deu palestra em diversos eventos, TSC, ah, o evento da AD também, o MSP Summit. Então, a gente teve participações em todas as áreas aí de tecnologia, eventos de tecnologia. A gente atende os principais players de tecnologia do país. Ao todo, aí, nesses últimos 4, 5 anos, já foram mais de 50 mil empresas impactadas pelos nossos conteúdos, eventos, treinamentos, mais de 150 clientes atendidos. E curiosidade, a gente atende também clientes de diversos segmentos, né? Tecnologia sempre foi nosso carro-chefe, né? Desde a fundação da empresa, mas a gente tem alguns clientes de gambling, de segurança, são segmentos que fogem um pouco do mercado de tecnologia, mas a gente adora também, é muito bacana, e trabalhar com outros formatos, formatos mais de um para muitos, mais automatizados em alguns segmentos. Então, essa é um pouco da minha experiência e, enfim, me encontrem nas redes sociais, que vai ser um prazer também trocar ideia com vocês, disponibilizar esses materiais. Bom, para começar então a entrar nesse tema de estruturação de pré-venda do zero, eu separei 7 hacks aqui, então eu vou entrar um pouquinho em cada um desses hacks, certo? Para te ajudar a fazer essa estruturação. Então, primeiramente, a gente vai falar de canais de aquisição, né? Então,
quais são os principais origens que você pode trabalhar na pré-venda, e eu acho que esse é um ponto inicial realmente para você que quer estruturar uma operação. O processo repetível, né? Então, como que você encontra um processo repetível? Vou te trazer algumas dicas. A gente tem pouco tempo aqui, só meia hora, né, nessa palestra, então não vou conseguir entrar tão detalhado. Algumas coisas eu vou trazer mais no formato de insights, outras vou passar um pouco rápido, mas acompanhe a gente também nas redes sociais, a Sales Hackers, né? O nosso site é saleshackers.com.br, tem muito conteúdo complementar a essa palestra lá gratuito. Nosso YouTube também, procura lá que tem bastante webinars e eventos mais aprofundados sobre esse tema de pré-vendas também, tá? Ferramentas, então, ferramentas que você pode utilizar, vou dar uma passadinha também do conceito de ferramenta aqui, playbooks e manuais de estruturação de pré-vendas, perfil do pré-vendedor é um ponto importante de você analisar, estratégias aí de recrutamento e alguns rituais que você pode ter com um time de desenvolvimento de pessoas, de carreira e de otimização também das conversões e do processo como um todo. Bom, gente, feitas essas considerações iniciais, vou começar então pelo nosso primeiro hack, que é avaliar os canais de aquisição, tá certo? Então, antes de você, enfim, partir para uma implementação, avaliar os seus canais de aquisição. Eu trouxe aqui um frame, tá? Existem 19 canais de aquisição. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, prospecção ativa, a gente pode trabalhar SEO, que é a otimização dos mecanismos de busca no Google, mídias sociais, publicidade, né, questões, anúncios, offline, online, e-mail marketing, você pode trabalhar se tiver uma base interessante também para gerar contatos, né, e, enfim, para apoiar a tua equipe de pré-vendas, assessoria de imprensa, influenciadores, otimização nos mecanismos de busca aqui também, tá? No caso de anúncios, blog, marketing de conteúdo, comunidade. Comunidade também é uma coisa que funciona bastante interessante, muito bem para segmento de tecnologia, em algumas verticais mais do que outras, né? Então tem que avaliar isso um pouco melhor. Marketing, vendas, palestras, engenharia, enfim, tá? Engenharia entende-se por produto aqui, tá? Bom, eu não vou entrar tanto no detalhe, mas a grande questão é, antes de você começar a fazer de fato assim, contratar gente, etc. e tal, vale a pena dar um passo atrás e dar uma olhada, né, das possibilidades que você tem, onde estão as frutas mais baixas, né, onde que você conseguiria um resultado melhor com um esforço menor, com um investimento menor. Como que você faz essa análise, tá? Eu normalmente enxergo 5 principais canais de aquisição para equipes de pré-vendas, tá? Isso aqui é o que a gente vem trabalhando aí com bastante sucesso, atendendo outros players aí do segmento. Então, se eu fosse dar uma dica para vocês por onde começar, né? Faça aquela análise estratégica dos 19 canais, mas se fosse dar uma dica para vocês por onde começar, provavelmente vocês vão começar aí com alguma variação ou combinação desses 5 principais elementos, né? Prospecção no LinkedIn. Então, como que você desenvolve a equipe para conversar e abordar pessoas no LinkedIn? Big Data, ferramentas, né, que você já tem ali assim, você já consegue filtrar por KNAI, por região, por porte, e ali você pode enriquecer, inclusive enriquecer uma base, né? Tem algumas ferramentas, como um Apollo I/O, que você traz só o nome da empresa, ele já te traz alguns dados ali de pessoas, e-mails. Não funciona tão bem em todos os segmentos, tem que testar, né? E aí a gente vai já para o segundo tópico, mas vale a pena
considerar isso no começo, no momento de estruturação. MQLs, que são os leads qualificados pelo marketing, né? Então, eu trouxe um desenho aqui para exemplificar isso. Sabe quando você baixa um material, uma planilha, um e-book, e de repente você é abordado pela equipe comercial, começa a entrar numa sequência de e-mails ali, de tentativas de contato? Então, essa estratégia, né, de você oferecer uma isca digital, o cara deixa os dados, e aí, se for o cargo certo, o porte certo, ali, tiver mais ou menos dentro de um perfil de cliente ideal, você abordar, a gente chama de estratégia de MQLs, né? São Marketing Qualified Leads, leads qualificados pelo marketing, né? Então, essa é uma origem normalmente que funciona muito bem para tecnologia. Você pode impulsionar, por exemplo, um material com anúncios também. Normalmente esse lead, ele custa muito menos do que um lead que a gente chama de levantada de mão, né? Que é um lead de oferta. No entanto, ele também costuma não estar no momento de compra ideal para venda, né? Ele pode estar, mas normalmente existe um trabalho de educação ali. Então, de qualquer forma, é uma estratégia para vocês considerarem. Anúncios, né? Tecnologia funciona muito bem com LinkedIn, mas você também pode usar Google, que trabalha com palavra-chave, tem display. Você pode trabalhar Facebook, você pode trabalhar anúncio para impulsionar, digamos, um material que vai ter um formulário para gerar o MQL. Então, anúncios, aliás, é uma estratégia muito importante, não só para gerar lead, mas para branding e outras coisas. Então, é importante vocês considerarem na estratégia. E SEO, né, que está muito relacionado à otimização, o posicionamento de vocês nas páginas do Google, YouTube, ou outros motores de busca aí que que forem relevantes, né, redes sociais, enfim, mas em geral é Google e YouTube, né, é onde a gente vê que tem o maior tráfego hoje em dia para posicionamento de SEO. Então, assim, para SEO é muito conteúdo, né? Normalmente não é uma estratégia de longo prazo, mas com certeza deve ser levado em consideração. E aí eu trouxe aqui também uma matriz de priorização ICE, né? Onde você pode colocar aqui, por exemplo, as origens, né? Esses canais de tração e definir uma nota para impacto, né? Qual que seria o impacto positivo de você ter sucesso com essa estratégia, a confiança que você tem e o grau de experiência que você tem, ou facilidade, né, para executar isso. E aí, se você dá notas para cada um daqueles 19 canais, pode adicionar outras coisas aqui também, você vai ter um ranking. E você pega as principais ali, já é uma forma de você sair um pouco da caixinha e começar a pensar coisas mais estratégicas e mais eficientes para distribuição e canais, tá? Bom, segundo ponto, gente, é o processo repetível. Eu falei um pouco isso no ponto anterior, mas o que eu quero dizer com isso, tá? Tem um erro muito grande que as equipes de tecnologia cometem, né, as empresas cometem de forma geral, que é contratar ferramentas, contratar time, mas não sabe muito bem os canais, não tem os playbooks, aí o time chega, não sabe muito bem qual é o próximo passo, não tem uma visão de carreira, de processo. Então, isso normalmente é, gera vários problemas, né? A gente acaba ficando com um custo de aquisição de cliente muito alto, se conseguir fechar cliente, porque vai ter uma taxa de conversão baixa no processo, justamente por não saber muito bem como fazer, não ter o processo azeitado, e a equipe acaba se desmotivando também no longo prazo aí, porque no longo não, digo até no médio prazo, né? Mas acaba se desmotivando porque às vezes faltam informações, faltam playbooks. Aí quando a equipe enfrenta dificuldade, o gestor também não sabe como ajudar, não tem certeza, é muito uma coisa empírica, não existe histórico de sucesso. Então, todas essas coisas não são boas, né? Quando você está começando um relacionamento aí
com alguém que vai vir para somar para a tua empresa, tá? Então, considere isso também. De repente, antes de você contratar um primeiro time, contratar a ferramenta, pegar o telefone, montar um MVP do processo, uma coisa meio lean, ou mandar alguns e-mails, entender se existe uma aderência, né? Se você acertou na copy das mensagens. Então, a gente sempre recomenda isso. Primeiro, valida o modelo repetível, o processo repetível, antes de acelerar a tua operação. Começa pequeno, enxutinho, com poucos investimentos, e aí depois você vai otimizando e vai dando mais tração, mais volume. Bom, terceiro ponto, né, uma vez que a gente já implementou, né, já encontrou o processo repetitivo, aí sim você vai trazer ferramentas, né, então, para acelerar e dar mais produtividade para a tua operação, e também porque à medida que você vai estruturando o teu time, você vai precisando de mais gestão, né? Enquanto você está fazendo ali, né, o CEO está fazendo, ou um sócio está fazendo, você tem um pouco mais de, assim, você tem os feedbacks de normalmente pessoas que conhecem mais o perfil do cliente, estão mais alinhados ali com a estratégia da empresa. À medida que você vai saindo da operação, é muito importante também ter ferramentas para poder escutar uma ligação, para poder ajudar, dar um coach, né? Então, fazer o desenvolvimento dessa pessoa, dar dicas, entender quais são as objeções reais e também para volume, né? Mas o segmento de tecnologia normalmente trabalha com é, um ticket relativamente bom e o custo de aquisição justifica um processo um pouquinho mais handmade, mais customizado, né? Principalmente se você trabalha com contas enterprise. Então, talvez seja mais gestão e mais conversão, né, do que escala e sair queimando lead por aí. Então, é uma reflexão que cada um vai ter que fazer de acordo com o seu ticket médio, com o seu perfil de cliente, mas avaliem também essas questões de ferramentas. E, novamente, ferramenta, né, na minha visão, pelo menos, né, vem depois de processo. Valida o processo, depois você vê as ferramentas, porque senão você vai acabar tendo que trabalhar um único canal de aquisição, que é o canal daquela ferramenta, e não é a maneira mais inteligente de você otimizar o custo de aquisição. Aqui eu trouxe uma tela para exemplificar, né? Tem muita ferramenta, gente. Eu não quero entrar tanto no detalhe assim de quais ferramentas vocês devem usar, quais vocês não devem usar. Vai lá no nosso blog, tem listas de CRM, tem listas de outros softwares de automação de marketing. Vai lá no nosso blog, saleshackers.com.br/blog, vai encontrar várias listas de ferramentas, releases e coisas que vão ajudar vocês nisso. Também podem me procurar nas redes sociais, que eu aprofundo um pouco esse assunto com vocês, tá? Bom, quarto ponto, playbooks, tá? O que é o playbook? Eu venho falando playbook aqui desde o começo da palestra, talvez não seja claro, né, não seja óbvio para alguém que está escutando. Playbook é manual, tá? Então, sempre que eu falo um playbook, é um manual. E esse manual é o como fazer, né? Como as dicas, como que deve ser feita a abordagem. Então, o processo, gente, é mais ou menos assim: você valida pequeno, então você identifica lá os canais, valida um processo pequenininho, né? Sem muitos investimentos. Começa a avaliar umas ferramentas para você poder fazer a gestão do seu time, dar mais escala. E aí você monta os playbooks de acordo com as ferramentas, uma questão mais operacional mesmo, de acordo com aquilo que você validou. Então, e quando eu falo playbook, tem as questões operacionais, mas também tem as questões de, enfim, né, perfil, outras coisas, que é importante, porque as métricas que você vai medir, tudo que você mede cresce, né? Tudo que você olha, a empresa entende que é importante, que é prioridade, as pessoas, a equipe entende que aquilo é relevante e, naturalmente, as coisas começam a se mudar. Então, os indicadores também é muito importante de constar aqui no playbook.
E eu trouxe aqui também uma ideia, né? Em outros segmentos isso é mais comum, mas a gente não vê muito isso na área comercial, em especial nas empresas de tecnologia, de TI, né? Eu trouxe vou jogar uma ideia aqui para vocês, que eu acho que pode agregar bastante. Ah, o trabalho remoto também ele trouxe uma série de desafios para a retenção de talento aí nas empresas, né? Então, cada vez mais a gente precisa estar remoto, mas não distantes. E ter um olhar, por exemplo, de carreira, de desenvolvimento individual para cada membro da equipe é muito importante também. Então, eu trouxe aqui uma ideia de como que você poderia fazer algumas promoções horizontais para melhorar sua retenção e também dar evidência para a equipe do que é valor para a empresa, o que é importante, né, para a área. Então eu trouxe aqui uma ideia de SDR, né, que é a mesma coisa que o pré-vendedor, um outro nome. Então já estou trazendo também algumas nomenclaturas, alguns nomes. Se você não pegou algum desses, vai lá no nosso site, tem glossários, né? Porque também a área de TI precisa se aproximar das nomenclaturas, do glossário mais atual aí de marketing e vendas, né? A gente ficou um pouquinho para trás aí nessa questão dos nomes e tal. E eu vou trazer aos pouquinhos esses conceitos novos para vocês também, para vocês já irem se familiarizando e aprendendo. Então, SDR é o pré-vendedor, 1, 2 e 3, a meta aqui, sempre meta em ponto, baseado em oportunidade, né, e não em agendamento. Então, não quero saber quantos agendamentos você fez, né? Mas essa é a mensagem. Não quero saber quantos agendamentos você fez. Quero saber desses quais tem oportunidade. Em cima desses, a gente vai trabalhar um variável, um bônus, alguma coisa assim. O fixo pode aumentar também, o variável pode aumentar. E ter alguma condição de avanço. Ele tem que fazer tudo isso, né? Ele tem que atingir a meta e tal, etc. E ter churn zero nos últimos 90 dias dos clientes que ele prospectou, né? Tem que ser good fit. Ou, de repente, no 2, taxa de conversão tem que ser maior do que 70% dos agendamentos para oportunidade. E no 3, uma vez que ele está cumprindo os indicadores, ele precisa de um curso de liderança para poder evoluir. Então, ele precisa fazer um curso de cultura, um curso de liderança, uma coisa assim. De repente, né, uma forma legal também, mensurável de você falar assim para ele, olha, qual que é o que eu preciso fazer para subir de nível, né? Poxa, bate a meta do nível seguinte por 3 meses consecutivos e você pode subir de nível se cumprir a condição de avanço. Então, você dá um caminho claro, ele sabe, cara, eu tenho que bater. Se eu quero subir, eu preciso fazer 30 pontos, ou seja, eu preciso fazer mais do que eu faço hoje. Eu preciso também ter um cuidado com o tipo do cliente que eu trago. Esse cliente ele precisa ter uma qualidade, porque se der algum problema, isso é um aprendizado para todos, na verdade. Então, a gente tem que começar a pensar mais como equipe, menos cilados, né? Então, cliente cancelou é um aprendizado para a equipe de aquisição, é um aprendizado para a equipe de retenção. A gente sempre aprende muito com os cancelamentos, né? Então, essa tem que ser a mensagem. E note que as condições de avanço podem mudar, né? E tudo bem também. O que a gente quer é criar o hábito organizacional na equipe de observar para algumas coisas. A gente quer criar esse hábito. Então, você pode mudar as condições de avanço à medida que você sente mais necessidade, tá certo? Bom, avançando aqui, gente, é aí que você define o perfil das pessoas, porque o perfil das pessoas tem muito a ver também com cultura, né, com outras coisas, tem que ter um good fit organizacional, né? Lembrando que o candidato escolhe a empresa escolhe o candidato, então isso é uma via de mão dupla. Se você quer ter bons talentos trabalhando na área comercial, né, e eu sei que para conseguir crescer, conseguir escalar, a gente precisa de boas pessoas na área comercial. Arruma a casa primeiro, não chama qualquer um, faz o seu dever de casa, porque essa pessoa também está avaliando o seu negócio, né? Então, se você cumprir com esses hacks que eu estou te passando aqui hoje, você vai conseguir fazer o olhinho brilhar daquele candidato especial, aquele cara que pode fazer a diferença aí na tua operação, e aí sim, isso faz sentido. E outra, né? Muitas vezes as empresas acabam contratando
as pessoas sem ter muita clareza do processo, e aí contratam um cara com mais skill de prospecção, quando deveria ter mais skill de fechamento, né? Ou vice-versa, contrata um cara mais de fechamento, deveria ter mais skill de prospecção. Então, justo por não conhecer o processo repetível, né? Então, novamente, sempre valide o processo repetível. E lógico, se você não tem tempo, de repente, você pode contratar uma consultoria para isso, né? É uma coisa que a gente faz, ou você pode alinhar isso muito bem, enquadrar muito bem o candidato, né? Que você não tem mesmo as coisas, que ele não vai ser medido por performance inicialmente, que a gente vai ter um trabalho para fazer teste A/B, para entender as conversões em vários segmentos, qual que é o melhor canal, por um trimestre, um período, não sei, avaliar o teu negócio antes de acelerar. Então, isso tem que estar muito bem alinhado, tá certo? Bom, dito isso, tem um outro ponto interessante aqui, que é a contratação, né? Como é que você faz o correto enquadramento do candidato para ele entrar na sua empresa? Essa também é uma etapa muito negligenciada, né? Muitas empresas acabam contratando muito rápido e demitindo muito devagar, né? O ideal seria o contrário, você tem um processo mais bem estruturado, né? Faz simulações, faz roleplay. Agora que a gente está remoto, o cara pode mandar um vídeo, você pode mandar um desafio para ele estudar alguma coisa, preparar um plano, fazer uma simulação. Uh, Sócios, né, principalmente na formação do primeiro time, é importante ter sim um enquadramento dos sócios, né, alinhamento de expectativas. Então, dá o valor necessário no momento da contratação, mostrar a relevância estratégica que isso tem para a empresa, mesmo para um SDR, né, porque às vezes esse mito, né? O SDR, né, é uma pessoa que está começando a carreira, o SDR é um cara júnior. Em geral, sim, mas a gente tem que sair um pouco da caixa às vezes. Se para o seu negócio, na linha de frente, você precisa de um SDR, um pré-vendedor um pouco mais sênior, um pouco mais técnico, um pouco mais experiente, e a conta fecha dentro do custo de aquisição, por que não? Certo? Por que ficar andando em círculos, tentando coisas que talvez você já viu que não dão certo? Então, contratar certo também é um ponto muito importante. E o que eu tenho observado, assim, né, trabalhando com empresas de tecnologia aí no Brasil, em todo o Brasil, né, é que muitas vezes esse perfil não necessariamente é um estagiário, né? Normalmente não é um estagiário. Normalmente é um cara que, quando ele está numa linha de frente de atendimento com o cliente, ele consegue desenrolar ali os problemas, né? Lógico, com treinamento, etc., mas ele consegue desenrolar bem. Então, pode ser também uma questão para você avaliar. E eu trouxe aqui uma ideia, olha só, de um assessment que você pode fazer nesse momento de recrutamento. Você pode definir alguns indicadores aqui, né, que você está avaliando. Esses indicadores é de um livro chamado Sales Acceleration Formula, do Mark Roberts, que é uma baita referência aí também de pré-vendas e tal. Quem quiser ler o livro, eu recomendo. E ele traz algumas habilidades aqui, né? Inclusive, ele dá um peso, uma ponderação diferente para cada habilidade. Você precisa, logicamente, ter formas, né, de medir isso para que esse score não seja subjetivo. E você vai ter uma forma um pouco mais objetiva de entender quem que deveria ou não entrar aí na tua empresa, né? E só a título de curiosidade, que é muito importante que vocês saibam, coachability, né, na minha visão, é uma das principais habilidades, né, não é à toa que está com peso 9 aqui, peso máximo, né, nessa ponderação. O que é o coachability? A habilidade que uma pessoa tem, né, de ser treinável, de desenvolver novas competências, de aprender coisas novas, né, então de aplicar coisas novas.
E uma forma muito legal de você identificar o coachability de uma pessoa é num processo seletivo fazer uma dinâmica de simulação de vendas, por exemplo, de role playing, né? Então você está lá fazendo, você entrega um roteiro de abordagem, uma apresentação do produto, enfim, e aí você pede para a pessoa te prospectar numa simulação. E aí, naturalmente, como a pessoa não conhece ainda o negócio, e tal, ela vai errar algumas coisas, né? E aí você corrige e pede para fazer de novo. Se a pessoa errar coisas diferentes da segunda vez, ponto para ela, ela aprendeu, né? Aquelas coisas e conseguiu evoluir. Se não, né? Se ela não conseguiu, se ela fica sempre repetindo os mesmos erros, faz uma, duas, três, quatro simulações na sequência, o cara repete sempre os mesmos erros, fica um ponto de atenção. Provavelmente essa pessoa não tem uma autoconsciência muito boa e ela vai ter mais dificuldade de conseguir executar os ajustes de acordo com os feedbacks que ela recebe. Então, ponto de atenção, tá? Isso é uma característica negativa para uma operação de vendas, principalmente se está começando. Bom, evoluindo aqui, gente, o sétimo e último hack que eu quero trazer para vocês são rituais, né? Então, criar rituais de gestão e desenvolvimento do time. E aí eu trouxe alguns rituais aqui que você pode usar, né? O ritual é sempre uma rotina, né, que você vai implementar. É igual você tem os rituais de gestão, e tem o Scrum e tal. Você pode ter também os rituais da área comercial, né? Todas as áreas devem ter, mas os rituais assim mais comuns para você começar, né? Ter um encontro semanal ou quinzenal para debater objeções, né, socializar, interagir, principalmente agora nessa época que a gente está remoto, né, gente? Então, tem que ter muito esse cuidado de dar esse espírito de equipe para todo mundo também. Então, tem um momento de socializar as objeções. Normalmente, marketing participa dessas reuniões também, para poder criar conteúdo, fazer anúncio, ajustar copy. Se o lead está vindo pouco qualificado, então ele já pode fazer os ajustes nas campanhas em tempo real. Então, a gente aproxima vendas e marketing nessas reuniões também. Reuniões de feedback, acompanhamento de métricas, né? E aí você pode também fazer um cruzamento disso com os níveis de, de promoção ali dentro do mesmo cargo, né? Os SDRs 1, 2 e 3. Você pode dar coaching mostrando para ele aonde que ele precisa melhorar para conseguir subir de nível. Então, essas reuniões elas acabam se tornando reuniões mais produtivas do ponto de vista do SDR, certo? Pipeline Review, que é quando você revisa o funil de vendas do SDR ou do vendedor, entra no detalhe nas oportunidades, identificando ações, né, que podem ser executadas pelo SDR sob a ótica do gestor. Então, ele vai tentar ajudar a destravar oportunidades que estão travadas, com dificuldade de avanço, e também um ritual de carreira, uma vez por mês, uma vez por trimestre, você ter uma conversa sobre carreira, sobre o que está fazendo sentido, o que ela espera para ela, porque as pessoas elas estão, né, na empresa porque elas identificam que a empresa completa alguma necessidade, né? Não, normalmente não só financeira sim, mas outras necessidades também de propósito, motivação, reconhecimento, enfim, né? Trocar, networking. Então é legal que como gestor você tenha sempre um olhar também para a carreira, né? O que as pessoas querem, porque é muito melhor você ter um job rotation, às vezes, dentro da empresa e manter o conhecimento do que você ter um exit, né? Um turnover, e o cara vai para uma outra empresa, vai para o concorrente e leva o conhecimento. Então, esse tipo de ritual é sempre importante para uma empresa que quer escalar, que quer crescer receita sem crescer custos e investimento na mesma proporção. E aí você pode considerar o ramp-up também. O que é o ramp-up? Né? Esse período de aprendizagem que as pessoas têm até conseguir atingir 100% da meta. Né? Então, aqui você vai ter, por exemplo, normalmente uns 4 meses de ramp-up para o SDR,
uns 6 a 8 meses de ramp-up para o vendedor. Ele pode até entregar a meta antes, mas ainda está num período de desenvolvimento, né? Então, você pode ter rituais mais, digamos assim, frequências diferentes de acordo com o momento, né? Se o cara está mais começando, você pode fazer mais reuniões de objeções. Se já está mais maduro, de repente você pode fazer mais reuniões de pipeline review, menos reuniões de objeções, de repente tornar a reunião de objeção mensal. Então, você vai calibrando isso de acordo com a necessidade, porque a equipe é uma coisa viva, né? Esses rituais precisam acompanhar também essa demanda da equipe. Bom, gente, estamos aqui chegando ao final dessa palestra. Como eu falei, infelizmente a gente tem pouco tempo para aprofundar muito nos assuntos. Espero que você tenha gostado. Hoje a gente falou sobre esses 7 hacks, né? Então, canais de aquisição. Primeiro, lembrando, né? A gente viu os canais de aquisição, 17 formas de priorizar, importância do processo repetível, como que você trabalha ferramentas aí no teu processo, playbooks, perfil, né, de SDR, tem que trazer um pouco isso também conectado com as fases anteriores aqui da estruturação do zero, recrutamento e rituais, tá? Sei também que não deu para a gente ver tudo, gente. Tem tanta coisa para falar bacana sobre esse assunto, mas já foi bacana a participação aqui no evento. Agradeço muito a todos os envolvidos, minha Whitech aí pela abertura, né? Nosso cliente, e também tem um carinho imenso aí por vocês, né? O Whitech, por todas as pessoas que participaram direto e indiretamente da realização desse grande evento. É a minha primeira participação, mas já estou muito feliz de estar aqui com vocês. E como eu falei, esses slides, enfim, cara, a gente está aqui para somar, para ajudar a comunidade. Podem me procurar, botei até meu WhatsApp aqui nessa tela. Fiquem à vontade para me contatar nas redes sociais ou por WhatsApp. Eu posso mandar esses slides para vocês e também tirar alguma dúvida complementar. Se você está nesse momento agora, 2021, está aí, está na porta. Às vezes a gente tem metas agressivas, não pode errar. Contem com a gente, a Seus Hackers está aqui para isso, para ajudar vocês a conseguir atingir o crescimento escalável. Então, enfim, espero poder ajudar vocês de todas as formas possíveis. Contem com a gente. Tamo junto.